Olá, bom dia a todos, professor Andrade. Bem, gente, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina da singularidade do Krav Maga, os aspectos históricos da singularidade e particularidades, até porque já tem um tempinho aí, eu queria inicialmente, né, a introdução, acalmá-los, porque não há necessidade de ansiedade quanto à nossa pós-graduação, né? A FAEP está passando por um processo de validação, ela está saindo do mundo faculdade, entrando no mundo universidade. Ela está passando por uma avaliação do MEC, por isso a necessidade de documentos, esse, não problema, mas esse defasagem no ajuste do sistema, exatamente para melhorar o atendimento. Então, a gente vai dar continuidade, e aí quaisquer que sejam os problemas que surjam, vocês podem entrar em contato no grupo Fênix, ali com a professora Leila. Então, tanto a questão de boleto, quanto a questão administrativa, tudo é ali, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão, porque faz um tempo que a gente não se encontra, mas nós vamos falar sobre Krav Maga, concepções e singularidades. Então, é importante que os senhores e as senhoras entendam que o objetivo principal de uma pós-graduação é fazê-los pensar, repensar e moldar suas práticas daqui para frente. Então, até hoje eu fazia assim, daqui para frente eu vou fazer, ou vou continuar, ou vou fazer assado. Mas é importante se pensar. Então, como fala o próprio israelense, o Val Noah, no mundo inundado de informações relevantes, a gente recebe bombardeado diariamente. Um monte de asneira. Muitas são válidas, outras nem tanto. Então, clareza é poder. Os senhores têm que ter certeza dos que estão fazendo e que vão fazer. Então, o objetivo da nossa discussão nesta aula hoje é o que é Krav Maga? O que é luta? O que é arte marcial? Modalidade esportiva de combate? Ela é arte de defesa pessoal, arte marcial para defesa pessoal do Exército de Israel, defesa pessoal realista, sobrevivência ou pura e simplesmente marketing? Essa é a ideia de discutirmos nesta aula. Então, fiquem à vontade. No final, eu vou colocar uma enquete para os senhores responderem. Fiquem à vontade para perguntar, ou no grupo, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fazer uma enquete exatamente no grupo para ver se os senhores participam mais. Tudo bem? Falamos das origens, origem indiana, que o monge saiu, encontrou o Monte Himalaia, aí no Monte Himalaia viu um templo, esse templo chamado Shaolin, tinha monges que faziam exercício físico, a dinastia Ming invadiu, tudo isso falamos na aula anterior. E aí nasceu o aspecto chamado Kung Fu, ou Wushu. E aí o deus grego da guerra Ares, o deus romano Marte, os espartanos como a primeira técnica, vamos dizer assim, vocacionada à guerra, estruturada para a guerra, período Pancrácio e o homem americano aqui na Serra da Capivara. Falamos também da divisão clássica das lutas, né? Lutas de aproximação, exemplo, judô e o jiu-jitsu, falamos de luta que mantém distância, karatê, muay thai, boxe, lutas com instrumento mediador, esgrima, aido, kendo, e a capoeira, que ora é vista como luta, ora é vista como arte marcial, dança ou manifestação cultural brasileira. E aí, nós vamos entrar um pouco na língua hebraica, um pouquinho vocacionado ao entendimento da definição do nome Krav Maga. Então, Shalom. Eu vejo e observo vários instrutores e treinadores utilizando esse cumprimento para saudar os seus alunos. Shalom na cultura judaica, perdão, na cultura israelense, na religião judaica é a paz. A paz esteja convosco. A paz de Deus esteja convosco. E aí nós temos pessoas que são ateias, ou pessoas que não professam da religião judaica, que tem o cristianismo, Deus como Senhor e Salvador. E aí você vai lá e cumprimenta Shalom. A pergunta, está certo, está errado? Então, para que fique claro, esse cumprimento não é usado em Israel com frequência na aula de Krav Maga, ou nenhuma aula de defesa pessoal. Tá? Então, não é comum. Ah, mas eu quero. Sem problema. Eu não estou dizendo que não pode e que está errado. Estou falando que não existe o uso frequente
dessa expressão shalom, tá bom? Inclusive tem um aí que é shalom não sei o quê, mas eu vou falar lá na frente, mas asneira, né? Shalom não sei o quê, triste. Telefone normal, telefone com PH, porque está em inglês. Banana. Rádio. Rabi, mestre, tá? Professor, é Rabi. E sababa. Eu sempre falo a palavra sababa, porque a palavra sababa significa o cinema, o filme, como foi? Sababa, é bom. E o sorvete? Sababa. Como foi o treino? Sababa. Então, sababa significa várias coisas. Assim como o termo Krav Maga. Krav Maga, do hebraico, vem da letra Pof e Nei. Esse é o primeiro símbolo de Krav Maga. Se vocês observarem, tem a heráldica, então, totalmente redonda, mas ela não se fecha. O que quer dizer isso? É que é um método que nunca, né, vai se completar. Essa completude não existe, porque se eu dependo da ação do inimigo para que eu desenvolva a minha defesa ou o meu ataque, eu não posso estar completo, porque senão vai ser um trilho. Sendo um trilho, eu tenho regras claras para seguir. Então, é importante. Então, cravo, literalmente, significa luta. Magá, contato, ou próximo. Então, luta de contato. Luta de contato. Tudo bem? Só que o Krav Maga, né, Israel, o Krav Maga de Israel, eu diria que é uma combinação de dois mundos. Por que combinação de dois mundos? Porque ele une o tradicional com o moderno. Por isso que ele não se fecha. Então, é algo que vai estar sempre evoluindo. Então, Krav Maga, por ser uma palavra estrangeira, não vai acento. Até um tempo atrás, algumas entidades usavam, mas Krav Maga é sem acento. Por quê? Porque língua estrangeira, como Karatê. Karatê com K não tem acento. Karatê com C, em português, aí sim tem acento. Tudo bem? Sigamos. Bom, aqui eu coloco, até eu coloquei na aula inaugural, que eu chamo de deadline, a evolução do método. Então, nós temos aí, em 1500 antes de Cristo, o reino de Israel. Depois esse reino se subdivide, depois se torna reino de Judá e reino de Israel. Com o rei Davi, né, com Davi, que unificou as tribos de Israel, houveram várias invasões. Persas, gregos, os macabeus, e assim foi. E aí vem o período zero, que é o período zero, é a idade de Cristo, quando Cristo nasceu. Aí veio a invasão romana, tanto é que quem crucifica Jesus Cristo são os romanos, tá? Não são os judeus, que serão a prática romana. Depois tiveram as invasões bizantinas, os árabes, aí houveram as várias cruzadas, toma, retoma, até que os otomanos, lá para 1750, depois de Cristo, começam a tomar, e aí, por fim, quem estava no então território de Israel atual são os britânicos, né, que é a Inglaterra, com todo o seu poderio. Então, lá para os anos 1900, a Britânia, ou seja, o reino da Britânia, da Inglaterra, é que tem o poder de Israel. E Israel não, daquele território chamado Palestina. Aí, para que os senhores tenham ideia, tudo que se refere ao Krav Maga vem desde a Bíblia. Os conflitos, a luta por um país independente, vai, tira, volta. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhe religioso, mas essa é a ideia. Aí a gente tem, desde a saída do povo do Egito, por Moisés, a expansão dos territórios por Davi, domínio árabe, domínio bizantino. Aí vem, lá no período de 1700, 1800, o período de antissemitismo, a intifada, aí vem guerra dos 6 dias, aí começam a necessidade de independência do povo. Domínio inglês, em 1920, e o que ocorre? Naquele território, a sua ocupação era dada pela maioria de pessoas de religião muçulmana. Um instante. E aí, o que ocorre? As pessoas precisavam sobreviver. Essa sobrevivência é que é o ponto-chave para o surgimento desse método,
Porque o que ocorre? Existia naquele território a religião muçulmana, e existia a religião judaica. Então, só para a gente voltar um pouquinho, lá atrás, por isso que está na Bíblia, quando Deus manda Abrão pegar a sua esposa e a parentela e sair da terra de onde ele morava e ir para a terra prometida, Abraão atendeu e foi. Só que ele já era idoso, tinha mais de 80 anos. E aí, perdão, ele já tinha mais de 100 anos, e a esposa uns 80. E aí eles queriam um filho. Só que esse filho não vinha, já estava idoso. E aí sua esposa, Sara, na época Sarai, colocou uma empregada, uma ama, para deitar com Abrão. Daí nasceu um filho chamado Ismael. Ismael, depois foi expulso, é o pai da religião muçulmana. E o seu irmão, filho também de Abraão, já com Sara, uma promessa de Deus, é Isaac. De Isaac nasceu Esaú e Jacó. Jacó trai a confiança do pai e do irmão e ganha a bênção da primogenitura, e aí nasceram as 12 tribos de Israel. Dentro dessas tribos veio a tribo de onde se originou Davi. Davi é que unifica, e aí de Davi veio Jesus Cristo, e assim vai. Então, para que se tenha uma ideia, a religião muçulmana é inimiga ferrenha da religião judaica. Então, judeus e árabes são inimigos ad eternos. Então, o que ocorre? Lá em março, né, de 1800. Professor, por que o senhor enfatiza? Porque há alguns relatos, né, histórias contadas que o Krav Maga nasceu em 1940. Não. Em 1891, havia um assentamento próximo à cidade de Revanov, ou Rehovot, e esse assentamento judaico ficava próximo à cidade muçulmana. E, à noite, quase que diariamente, os muçulmanos iam lá e matavam os judeus. Vários instrutores, ex-soldados da antiga União Soviética, se uniram e começaram a fazer treinamentos para autodefesa. Dentre eles, Kviz Kriser e Michael Gresham, que são esses dois russos, militares russos, começaram a ensinar. Tá? É importante citar esses nomes porque são os primórdios de um método para a defesa pessoal. Esse método tinha nome? Não, ainda não. 1891. Isso também está lá no meu e-book. Eu coloquei lá e as pessoas, alguns não entenderam, acham que eu estou afrontando, falando. Não, são relatos históricos, né? Documentos que comprovam isso. Tá, isso perdura, e aí esses núcleos que começaram a surgir começam a ganhar força. E aí, 1907, Barge Arola, né, começa a fazer treinamentos, e o método começa a ganhar corpo. Quando, em 1917, o então, vamos chamar aí, ministro da Defesa da Inglaterra, declara, chamada Declaração de Balfour, que os judeus israelenses mereciam, deveriam ter uma terra própria, um país próprio, ser independentes. Assim como o Brasil deveria ser independente de Portugal, os judeus precisavam de um território próprio para não viver sendo atacados diariamente. Ou seja, um grande líder inglês já havia reconhecido que havia necessidade. E aí, o que acontece? Nasce núcleos de defesa. Esse núcleo de defesa, aí meados de 20 a 48, é chamado de Haganá, ou Haganá, como a maioria dos brasileiros chamam. Tá? Esse Haganá é núcleo de defesa para uma organização paramilitar, né? Porque não existia, em um país independente, não existia exército, então, uma organização porque paramilitar, porque não era militarizada ainda. É o que a gente chama de pré-forças de defesa de Israel. Tá? Começam a se organizar aí em 1907 até 1948. Tá. Dentre esses, surge um nome importante, chamado Moshe Feldenkrais. Feldenkrais era físico, instrutor, professor de judô e pesquisador de movimento humano.
crescimento e desenvolvimento humano. Então, Feldenkrais começa a estudar os movimentos instintivos. O que é movimento instintivo? Estou aqui, aí de repente um objeto cai de uma prateleira. Instintivamente eu levanto o braço. Eu não preciso treinar A, B ou C, nenhuma luta para fazer esse movimento instintivo. Então, Feldenkrais viu que, para se defender, eu precisava, única e exclusivamente, ter instintos. E esses instintos passaram a ser estudados. Tá. E aí ele começa a evoluir aquele treinamento que era único e exclusivamente para não morrer, né, ou para minimizar os ataques, ele começa a desenvolver com mais metodologia, com mais didática. Aqui a gente observa, né, nessas 3 fotos, ó, à esquerda da parte posterior, você vê um estrangulamento, já na época de Feldenkrais, 1820. Aqui, mais à direita, na mesma foto, você tem o mesmo estrangulamento já nos anos 2000. Então, não mudou muito, né, a essência. À direita, a parte superior, você vê um pedaço de pau, seria um cacetete, que houve um ataque noturno àquele assentamento com paus, e aí esses paus passaram a se chamar capap, canim, pá, família, cara a cara, paus. E aí, houve a necessidade do treinamento com paus. Então, boa parte do que se chama hoje de treinamento de bastão, dentro do Krav Maga, advém aí dessa época, 1920, 30 no máximo. Bom, quem é Feldenkrais? Observe, ó, essa pessoa parece que é desprezada, mas Feldenkrais foi quem iniciou as defesas com a utilização de objetos irregulares, porque eram instintivas. Observa aqui, ó, nessa foto, nada mais é do que uma defesa baixa, podemos usar aí dentro do Krav Maga 360 graus, com um ataque com a faca da mão, um sirtik, tá? Como lá na frente também, aqui à direita, parte inferior, o kimura, que é coisas do jiu-jitsu. Não quero entrar em detalhes técnicos aqui, que o objetivo não é esse. Mas é só para mostrar que já existia uma sequência didática de ensino. E aí Feldenkrais começou a implantar várias formas, né? Então, o IDF começou a utilizar essas técnicas como vários nomes. Então, primeiro, quando Feldenkrais começou em 1940, chamou-se Kapap, Panim Panim. Depois, esporte, Magen, esporte de esporte mesmo, era um esporte. Magen de defesa ou de escudo, que Magen é escudos, né, é plural. Então, seria esporte de defesa. E aí, Feldenkrais escreveu um livro de judô chamado Judô Submission, porque boa parte das pessoas que estavam lá eram praticantes de judô. Então, observem que há essa evolução, estamos falando daquele território. Tá? Paralelamente, existia um movimento de judeus fora do território da Palestina, hoje atual Israel. Né? Já existia um movimento de perseguição, né, da Segunda Guerra Mundial, já começava, em 1940, já começavam os rumores de perseguição contra os judeus. Bom, e aí, eu vou... Essa foto está fora do escopo, e depois eu vou voltar nela, tá? Queria só mostrar, para que os senhores tenham ideia. Aqui, ó, à esquerda, uma foto de Feldenkrais, fazendo a defesa contra ataque de faca. No meio, Ime Lichtenfeld, e à direita, mais à direita, Elia Witzer. Então, observem que o movimento é semelhante. Excluindo-se aí as particularidades de cada, os dois, de Feldenkrais e do Elia Witzer, se aproximam. De Ime, você vê que o braço está para baixo. Não, Andrade, é porque a foto pegou ali. Sim, o que eu estou dizendo é que, na explicação, o método é diferente. Então, entendam isso. Um visa a proteção com ataque, outro só a proteção. Então, é importante se frisar bem isso. E aí, para que fique claro, né? Observem Israel hoje, né? Então, você vê a foto normal de Israel. À direita, essa parte verde, ele é cercado aí pelo Egito.
pela Jordânia, pela Síria, pelas montanhas de Golã e pelo Líbano. Montanha de Golã é uma um território de extremo conflito, né, com a Síria. Aí você vê o Egito, que aí você tem a faixa de Gaza, onde hoje ocorre o conflito com o Hamas. Então, assim, isso é Israel hoje. Mas antes, primeira foto verde, ó, território palestino. Totalmente tomada pelos muçulmanos. Ocupada, perdão. Os israelenses, perdão, os judeus foram colocados ali, e aí começaram o processo de expansão, de criação dos kibbutz, que são assentamentos. Foram expandindo, e hoje é o que nós temos hoje. Então, para finalizar, eu volto lá naquela foto, vamos começar com a timeline da seguinte forma. 1882, tá? Primeira pergunta, pode ser até questão de prova. Quando foi os primórdios do Krav Maga? 1940, 42, como alguns contam nos seus livros particulares? Não. 1882 ocorre um ativismo do zionismo, ou seja, um ativismo religioso para a independência do território israelense. Em 1891, a primeira evidência de organização de um método para a defesa pessoal naquele assentamento. 1891. De 1907 a 1920, os dois russos, né, começam a ensinar. Parjarola e Reichmann. 1920 é criado o Haganah. De 18 a 31, aparece Feldenkrais estudando, aplicando o método e testando. Então, eles simplesmente foi lá, vou testar. Pô, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. E aí, à medida que os eventos iam acontecendo, o movimento para a independência, os fatos, o método ia ganhando forma. De 33 a 41, Gerson Kofler deu o nome a esse método de Sport Magen, ou seja, esporte de defesa. 1940, Melchior Horowitz levou o nome como Kapap. Até então, entendam, não existia o exército israelense. Era o Haganah, era núcleos de defesa. De 41 a 45, Eilda Marcos já voltou a chamar Sport Magen. E aí, em 1942, a segunda migração de judeus de outros países para Israel é que vem Emil Lichtenfeld, 1942. Emil Lichtenfeld é contratado pelo Exército, quando criado em 48, como instrutor de natação e ginástica. Documentos provam isso, documentos do próprio IDF, documentos do próprio IME. Ele foi contratado como instrutor de natação e ginástica. Lógico que, sendo criado em Israel, todo soldado teria que treinar, mas o método de defesa pessoal do Exército, que levou o nome de Kapap, Sport Magen, Sudo Submission, Sport Magen de novo, já existia. E aí, em 53, é criado dentro do IDF, então, Israel já está independente, o Exército começa a se tornar uma força de proteção, monta um comitê de estudos. Então, é o que ocorre dentro das entidades. Poxa, vamos juntar aqui o diretor técnico. Pô, quem tem mais conhecimento? Você. Vamos lá, qual é o método que a gente vai seguir? Essa estrutura, tal, tal, tal. E esse estudo durou de 53 a 58, quando o nome Krav Maga foi realmente adotado dentro do IDF. Então, observe, de 53 a 64, o método Krav Maga era colocado dentro do Exército. E aí, ele começa a praticar o seu boxe, começa a praticar o seu judô e começa a ministrar aula, porque ele já era instrutor de natação e ginástica, aí ele começa a ensinar também Krav Maga, porque, como graduado no Exército, ele seria um dos instrutores. Quem tem pendô seria utilizado. Mas só em 1969, já depois dele ter aposentado, é que o IME recebe a faixa preta. Primeiro dan de judô. É um absurdo, é uma asneira, foi o que eu ouvi na nossa palestra lá de inauguração. Não sou eu que estou dizendo.
São os documentos da própria Federação Israelense de Artes Marciais que diz isso que eu estou afirmando aqui para vocês em português. E aí, em 1971, ocorre o primeiro curso de instrutores de Krav Maga sob a chancela de Winget, que é o que eu vou mostrar agora lá naquele documento. Então, aqui, ó, eu fui lá em Winget, lá dentro da sua biblioteca, como toda a faculdade, e fiz essas fotos. Tá? Então, aqui, ó, Federação Israelense de Artes Marciais, aqui a data, se vocês observarem, ó, tá? Primeiro Dan, primeiro e segundo Dan, pode observar aí à direita. Quando? 69. 8 de quê? 8 de maio de 1969, quando o senhor Imi Lichtenfeld recebe a sua faixa preta. Aqui em hebraico e aqui tá em inglês, para que os senhores não tenham dúvidas. Isso aqui está exposto lá para quem quiser ver, né? O Andrade pegou aqui um documento que eu nem sei a tradução. É só pedir lá, tanto na federação quanto lá em Winget. Tudo bem? Sigamos. O que ocorre? Tá? Aquilo lá é um vídeo que conta a história de Ime, e numa outra oportunidade eu vou passar isso para os senhores para que não haja dúvidas. O importante salientar é que quando o Ime chega e apresenta o projeto pedagógico, respeitada a sua importância, foi exatamente o que eu fiz. Eu escrevi um projeto e apresentei nas faculdades. A FAEP foi quem comprou a ideia. A mesma coisa fez aqui em Winget. Não, vamos criar um método organizado para a formação de bons instrutores. Então, Ime migrou em 42, foi contratado como professor de ginástica e natação, 64 ele aposenta, 69 ele coloca o projeto em Winget. E aí ele utiliza as bases técnicas do judô, assim, por isso que ele tem essa foto de dogi, né? Por isso que ele está de dogi, e começa a ensinar. À direita aí você vê uma foto de Winget, que fica na cidade de Netânia, e ao fundo a praia de Poleg. E essa foto dos instrutores, é o primeiro curso, é uma foto icônica. Por que icônica? Porque ela mostra exatamente quem estava lá, quem fez o curso de instrutor e quais eram os primeiros alunos de IME. Estes são os primeiros alunos de IME. Então, aqui a gente já começa a desmistificar a história contada no Brasil. Aqui não tem escolhido, aqui tem os alunos que, naquele momento, não estavam no Exército e participaram. Conhecidos aqui dos brasileiros, nós temos, da esquerda para a direita, a Via Abcedon, veio aqui em 16, fez curso em São Paulo, 17, São Paulo capital, 17 em Jaú e 18 aqui em Teresina. Então, tentou estabelecer a CAME, mas não deu certo. Do lado do Avi Abcedon e a Ivanilov, a Magá Global, também vai a São José do Rio Preto, vai a São Paulo, tem representantes no Brasil. Depois, Rainzult, que já falecido, esse barbudo esse gordo com bigode preto, cabelo já grisalho. Aí, Ime, o de cima eu não conheço, e depois do Ime, à sua esquerda ali, está Ralph Gris, que ainda está vivo. Estava previsto a gente trazê-lo em 22, 23, mas por conta do conflito lá, terminamos adiando. Depois, Oscar Klein, que foi quem ensinou o boxe para Ime. Porque a história conta que ele já aprendeu na Bratislava com seu pai Samuel. Gente, uma coisa é história contada, depois a história real, relatada por livro, que é o que está aí nas referências bibliográficas das publicações. O outro também eu não conheço, aí vem Darren Lavigne. Darren é uma pessoa importante para a expansão do Krav Maga, e Aaron Lichtenstein, que hoje mora aqui no Brasil, ali no Rio de Janeiro, e sua academia, sua sede, fica ali em Vila Isabel. Embaixo também, também não conheço todos, mas tem Uri Rafael, que veio também, tem uns representantes dele lá em São Paulo, que também vem ao Brasil com frequência. Então, é nesse momento que o Krav Maga ganha método, didática e começa a ser difundido pelo mundo. Estamos falando de 1971, quando terminou o primeiro curso. Tá?
1971. Tá, professor, mas tá contando história. Aqui uma foto do acervo pessoal do RAF, RAF Gris. Tem aqui, ó, RAF, de terno, barbudo, bem à esquerda. Do outro eu não conheço, mas é uma viagem de propagação, ou vamos chamar assim, de expansão, de divulgação do Krav Maga nos Estados Unidos. Aí você vê Ime de terno cinza, abraçando as malas, aí e a Ivanilov mais à frente, que está aí com o casaco mais claro à frente, calça jeans à frente. São nos Estados Unidos. Aqui também, para ficar claro que é nos Estados Unidos, poderia ser uma foto em qualquer lugar, mas aqui está claro, né? Uma viagem de demonstração de Krav Maga, exatamente em frente à Casa Branca, que é capital, a sede do poder de Washington, né? Nova York, Washington, D.C., capital americana. Tudo bem? Isso aqui é do acervo do RAF, pedi para ele, perguntei se podia divulgar, então não se preocupem quanto a isso. Então, é para mostrar que a partir de 71 é que o Krav Maga, gente, mas o judô chegou aqui, exatamente. Muita gente que começou a menosprezar o judô, o karatê, porque o Krav Maga chegou. Então, entendam. É por isso que a gente foi lá nas origens para falar desse método. Bom, a partir daí houve um boom, uma explosão, que eu chamo de prostituição. Perdão, desculpa. Eu chamo de crescimento exacerbado. Quando eu falei do Darwin, que é importante nos Estados Unidos, porque reza a lenda, isso não são fatos comprovados, mas que o Darwin chegou e ofereceu, olha, eu queria treinar. E o IME não tinha dinheiro para montar a associação. E aí, a Associação Israelense Krav Maga. E aí ele chegou, reuniu os alunos mais antigos e perguntou, pessoal, o que vocês acham? E aí todo mundo falou, mestre, IME, o que for, o senhor que manda, o senhor que é o chefe, o senhor que define. E aí foi quando o IME aceitou que o Darem treinasse, que era o Magá, e montou a associação. Mas um aluno em especial não aceitou, que foi Eli Avitzer. Aí Eli levou a proposta para IME, IME não gostou muito, mas ele montou a Associação Israelense Krav Maga, que é a CAMI. E Eli Avitzer botou o uniforme do rock, azul e branco, as cores de Israel, transformou em arte marcial, porque era ensinado em hebraico, era totalmente controlado, como é até hoje, e assim foi. Aí, cada um seguiu seu caminho com o falecimento do IME em 98, e a coisa foi degringolando. Ah, mas eu li no livro Gênesis, eu li no livro, na Bíblia, não sei de quem, que... Gente, são livros que a pessoa escreveu. Então, a gente chama de não didático. Um livro didático, para ele ter relevância científica, ele tem que citar a fonte. Então, se você observar, os livros escritos no Brasil, que antecedem essa nossa pesquisa, eles são escritos por a pessoa X, mas ele não tem referência bibliográfica. Ele faz menção à reportagem de jornal. Tipo, presidente da China vai assumir o governo do Brasil. O jornal pode publicar isso. Mas é verdade? Isso está acontecendo? Então é preciso que se tenha, por isso que eu comecei a frase lá, num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. E aí, outro que seguiu um caminho independente foi Raizuti, e aí adotou também, absorveu um pouco do CAPAP. Então, Raizuti foi o primeiro dos alunos iniciais de IME a utilizar o CAPAP. Rai Giddon montou o seu sistema, Ial montou o Krav Maga Global, o seu dele. Depois, seguiu-se a Federação Internacional de Krav Maga, aí outros alunos começaram a treinar e correram para a Europa, no caso do Richard Dorieg, montou a Federação Europeia, Darren Lavigne montou o Krav Maga Worldwide, o próprio Ralph Grisse, com um tempo afastado, mas voltou agora, montou Ralph Grisse, é o sistema de Krav Maga tradicional, e assim foi. Aí, em 1990, olha só, de 71 a 90, 21 anos depois, 69 a 90, 21 anos depois, um brasileiro
um israelense, filho de brasileiro, migra para o Brasil. Chegou aqui com 29 anos, o brasileiro chama Jacob, e se instalou no Brasil. Criou uma entidade chamada Top Defense, uma empresa chamada Top Defense. Posteriormente, Associação Brasileira de Krav Maga e finalizou com Federação Sul-Americana de Krav Maga. O nome desse senhor, Kobe, ou Jacob Lichtenstein. Jacob se estabelece. Em 2000, o seu irmão mais velho, ou seja, 10 anos depois, o seu irmão mais velho, chama Alexandre Yaron Alexander, ou Alexandre Lichtenstein, também vem para o Brasil e se estabelece também no Rio de Janeiro. Um em Botafogo, outro no Rio de Janeiro. Aqui começa um embate violento. O Jacob criou essa empresa e patenteou o nome, né, a marca Krav Maga, equivocadamente, e essa marca era impedida de ser ensinada ou usada por outras pessoas, inclusive pelo seu irmão. O irmão chegou e começou a debater e questionar isso, levando o caso até para a justiça, foi judicializada. O que ocorre? Em 2012, até errado aqui o nome, ocorre o Big Bang. Por que eu chamo de Big Bang? É a prostituição. Explodiu a decisão judicial e o senhor Yaron vence essa disputa e explode várias entidades no Brasil. E aí começam a pipocar várias e várias. Então, para que fique claro, Jacob Lichtenstein, irmão de Alexandre ou Alexander Yaron Lichtenstein, Yaron Alexander Lichtenstein, irmãos, Yaron mais velho, deve estar com 73, 74 anos, esses 10 anos mais jovem, Jacob, cada um começaram a brigar. Só que isso fez o quê? Fez explodir as várias entidades no Brasil e no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, vou falar aqui dessas 9, então as duas primeiras, a Federação Sul-Americana, depois a Bucan. Em 2012, com essa disputa judicial, nasce a Federação Brasileira de Krav Maga. Professor, por que o senhor coloca? Lembra, a gente está num ambiente acadêmico e vocês precisam saber da verdade. Isso é provado nos artigos que eu mandei para vocês darem uma lida. É importante que eu detalhe mais aí. Por que disso? Lembra que quando a gente vê a estrela de Davi desenhada aí da Federação Brasileira, a gente está vendo as 12 tribos de Israel, que tem cores predominantes, azul e branco. E aí foi criada uma entidade com Krav Maga e Kapá, e aí colocam a estrela de Davi em verde e amarelo. É interessante, mas a respeito, então faça um link, isso é arte marcial? É o quê? Não há esse respeito, então a gente precisa respeitar. Isso foi criado em Goiânia, o seu criador, o seu Wilson Nogueira, é contemporâneo de Karatê, faixa preta de Karatê, cabo da Polícia Militar, hoje já deve ser sargento do quadro especial, auxiliada do grupamento aéreo, montou lá uma entidade, diversos seguidores. É um dos primeiros alunos que treinou com Yaron. Aí há quem questione se recebeu faixa preta. Gente, parem com isso. Treinou e ponto. Formou, fez a entidade dele lá e está tudo certo. Importante para nós é saber que existe essa entidade e que ela é no Brasil. Tá? Não na sequência, mas de forma prática, veio a Federação Paulista de Krav Maga, que também se tornou independente. Aí, não contente, um outro aluno foi treinar com outro instrutor, fez o curso com o Yaron, montou a Confederação Brasileira IDS Krav Maga. Aí piora tudo. Está mais parecido com a Abadá de capoeira, de carnaval do que propriamente com um símbolo de uma logomarca de Krav Maga. Que aí coloca os leões de Judá com o IDS. O que é o IDS, gente? E assim vai. Então, assim, o brasileiro é criativo demais. Aí vem outro, Federação Brasileira de Lutas Israelenses. Nasceu em Manaus. Deve ser filho do Boto. Por que, Andrade, tu fala assim, tu é muito risco? Gente, eu tenho que me posicionar. Eu sou doutor em Krav Maga. Até hoje, o único no mundo que pesquisou Krav Maga. Então, o que as pesquisas me mostraram? 2009,
um ex-aluno meu, que é professor nosso aqui, aluno de Karatê, Coronel Montenegro, foi ser chefe da divisão de ensino o CIDS. E aí ele levou o Krav Maga para lá, 2009. De 2000, aí ele ficou lá, 9 e 10. 2011 ele sai, foi embora, foi comandar a Morro do Alemão em Panha, Regimento Sampaio. Brotou faixa preta lá de tudo quanto é naipe, em Manaus. E eu vou a Manaus desde então, uma vez por ano. Então, observem o quanto é meio que instantâneo. Por que eu chamo filho de Boto? Porque brotou. Aí o cara monta a sua própria federação, se autopromove, faixa preta lá, hoje tem terceiro dan, quarto dan, quinto dan, tem de tudo. Né? Então, sim, o dan é como se fosse um capim que brota no chão, ou o filho do Boto. Aí, lá no interior, lá em Bauru, tem também a Federação Brasileira de Krav Maga Security, né, já com outro judeu de religião, mas não é israelense, é Alain Cohen. Alain é francês, Cohen, francês. Mas, se, assim como Mohammed Ali, que se converteu ao muçulmano, o Alain Cohen se converteu ao judaísmo. Então, é religião, ele não é judeu. Aí usa kippah, sim, mas ele não é israelense, ele é judeu, a religião judaica. Que no Maranhão tem Brasil Krav Fighters. Caramba! As pessoas não largam o nome Krav Maga, mas não ensinam Krav Maga. E cada um vai criando o seu. Outro que me chama a atenção, Universidade do Krav Maga. No interior de São Paulo também, tem vários representantes. Mas, universidade como? Qual é o título, qual é a entidade que essa universidade representa? Uma forma de tentar captar o maior número de alunos possíveis. Um que me chama muito a atenção é Krav Maga Society. Society que eu conhecia, que eu sou das antigas da educação física, era o Futebol 7 hoje, né? Futebol Society. Mas também usa o POF e o NEM, com a mesma nomenclatura da Federação Europeia. E por último, eu deixei para falar que hoje é a maior organização do mundo, principalmente na internet, o maior canal do YouTube no mundo, Krav Maga Caveira. É esse que fala Shalom, paz caveira. Vamos lá. Caveira é o símbolo da morte. E aí eu falo, paz da morte, paz na morte. Então, assim, há uma mistura de conceitos que são totalmente contrários ao ensino, à luta, da arte marcial, do esporte de combate, do que seja. Então, vamos lá, gente. A roupa preta que muita gente utiliza no Krav Maga, ela faz alusão às forças especiais. Forças especiais não tem nada a ver com Krav Maga. Forças especiais é treinamento militarizado ou policial de operações especiais, ou urbanas, ou operações de guerra. É usado para dissuasão. Caveira é o símbolo da caveira, daí lá na Primeira Guerra Mundial, onde as forças especiais britânicos chegaram, boa parte morreram, aí foi ficado um punhal no crânio para dizer que a partir dali era uma irmandade, tal. Então, isso o próprio Coronel Montenegro conta no seu livro Kid Preto. E aí, Shalom, paz, caveira. Então, desculpa, né, esse rapaz que é lá de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, eu conheci criança faixa verde de karatê. É policial penal, agente penitenciário. E aí todo mundo sai se intitulando e não me cabe questionar. De novo, o que eu estou fazendo aqui é uma discussão acadêmica. Cada um segue, é o que eu chamo aqui de tribo. Cada um segue a sua tribo. E está tudo certo. Existem outras entidades, muitas com pessoas sérias, que trabalham sério, aqui também, boa parte séria, eu não estou falando aqui de ninguém que é A ou B, mas o que eu quero levantar é, há aqui um respeito à essência da modalidade, sim ou não? Há aqui o respeito ao que evoluiu a modalidade, sim ou não? Quem destes aqui, com exceção dos dois israelenses, já foi a Israel e se especializa anualmente? Que eu saiba, se, somente se, a Federação Brasileira, com o seu chefe, de vez em quando, vai, não mais para o Krav Maga, mas ele vai treinar capap com o Moshe Galisco. E já trouxe instrutores israelenses aqui para validar a sua graduação. Qual é a propaganda da maioria
Ah, porque é o melhor, é urbano, sobreviva e tal. Cada um segue a propaganda que quiser. Agora, repensem, é isso que eu quero para a minha entidade? Não. E assim vamos, ok? E aí, 2012, como eu falei, várias tribos, há uma falência metodológica, um marketing exacerbado, é o que eu chamo de prostituição. Tá? Por que prostituição? Porque as pessoas começaram a se vender. Hoje se fazem exames de graduação assim, a toque de caixa. Cara, se não é arte marcial, como a entidade aqui diz, por que tu põe faixa no povo? Que as faixas foram instituídas por Jigoro Kano, como arte marcial do judô. Se tu não... Por que tu põe uniforme camuflado? Ah, porque eu gosto, porque não tem... Ok, mas o camuflado é para as Forças Armadas ou para as polícias que trabalham com o ambiente de nem vou chamar de selva, de mato. Eu vejo camuflado policiais da Polícia Ambiental em São Paulo. Camuflado, mano. Selva de pedra. Se usasse no camuflado urbano, ok. É como a PRF. A PRF não usa uniforme. Você só vê eles de uniforme. A própria PF também não tem uniforme. Mas colocam preto, colocam cinza agora, o CAC, porque querem estar uniformizados, para mostrar mais organização. Então, assim, é preciso definir. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Piauí. A Polícia Militar do Piauí deve ter uns 15 uniformes diferentes. Tu olhar, até os carros agora é rosa. Eita, André, tu tá falando, não, um tal da Maria da Penha, é um carro rosa, é LGBTQIA+. Gente, é o carro que vai mudar a postura. É como o cara fala para mim, ah, Krav Maga para mulheres, defesa pessoal para mulher. Defesa pessoal é para qualquer um. Não tem defesa pessoal para mulher, para homem, para criança, para adulto, LGBTQIA+. Não existe isso. Existe Krav Maga. Existe defesa pessoal. Existe karatê. Quem vai usar é que vai usar o karatê para aquele determinado fim. Mas, em nome do marketing ou da igualdade, a gente não, né? Esses caras fazem esse tipo de propaganda. Um exemplo, o moço aí do Caveira. Instrutor de arte marcial, aprenda, última semana, R$ 9,99. Venda boa? Não. Venda barata. Poder, porque quem é do ramo sabe que defesa pessoal não se aprende da maneira correta online. Tem que testar, 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 testar. É por isso que a gente teve a ideia de fazer essa pós-graduação. Como a pós-graduação é um estudo metodológico para melhorar e potencializar o quê? O conhecimento técnico que o senhor, instrutor ou instrutora já tem. Tá? Não tem como eu ficar transmitindo defesa contra a faca online. Posso mostrar a técnica, a forma de ensino e tal, mas quem vai aplicar diretamente aí são os senhores. Tudo bem? Sigamos. Bom, e aí eu vou fazer uma pergunta para todos. Existem competições de Krav Maga? Vocês acham que sim ou que não? Vou dar um tempinho. Pense. Muita gente já fez essa pergunta há vários anos. Ah, existe? Sim, não. Sim, pessoal, já existe e faz tempo. Tá? Eu estava lá em 2017, onde em Jerusalém a Federação Mundial de Krav Maga realizou uma competição. Lógico, totalmente equipada, se parecia mais com um karatê interestilos, né, que usa capacete, protetor de tórax, coxa, do que propriamente Krav Maga. Botou regra, a gente já sabe, modalidade esportiva de combate. Se iguala a todas as outras. Então, vamos lá. Como é um termo polissêmico, Krav Maga pode ser jogo de oposição, pode ser luta, pode ser arte marcial, pode ser modalidade esportiva de combate. Professor, o que exatamente é o Krav Maga? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ou estudando a sua singularidade, a sua concepção, para que a gente defina o que você quer que seja, como é que você quer ensinar aí no seu centro de treinamento, na sua academia, no seu dojo, na sua entidade. Defina o Krav Maga que você quer. Outra coisa abismal. Professor, mas o senhor está usando imagens? Não, isso aqui é imagem do Google, é pública. Então não se preocupe. Chega! Nunca mais seja agredida. Evento 100% online e grátis. Não seja uma vítima. Pratique Krav Maga. Gente, não é o Krav Maga, não é o judô, não é o jiu-jitsu, não é o karatê, muay thai, boxe.
Nem um tiro vai salvar a tua vida. O que vai definir a ação é você não ser surpreendido. Quando a gente fala em segurança, nada é 100%. 90% é prevenção, 5% reação e 5% sorte. Então, o que nós treinamos, 5% seria a reação ou a ação, a defesa. E aí usam a imagem da Gal Gadot, eu chamo de desespero mercadológico, porque a Gal tem feito vários filmes, mas o que mais a projetou foi Mulher Maravilha. A Gal é esposa de um israelense, ela é israelense, e todo mundo lá serve, diferente do Brasil, que homens e mulheres, mas lá todo mundo serve ao exército. Então, ela, no serviço militar, treinou Krav Maga, como todo soldado treina, como todo soldado faz defesa pessoal no Brasil, como todo vigilante faz 20 horas aulas, como todo PM, como todo policial civil, como todo militar do Exército. Cada um lá tem sua grade horária, o nome já não é mais grade, o seu conteúdo programático, e segue lá suas 20 horas. Até a Polícia Federal, no seu curso de formação, tem lá 20 horas de defesa pessoal. Uma porcaria, todos, mas algumas escolas são muito boas, mas outras pro forma. Aprende lá projeções do judô, algumas imobilizações, torção de dedo e tal. Mas prefere comprar uma arma. Aí as pessoas se promovem em cima disso. Exemplo, a maioria dos uniformes que eu vejo aí de Krav Maga, além de preto, usa a bandeira de Israel. Cara, eu vivo num país onde é um país laico. Eu não tenho religião imposta. Então, eu vivo num país livre, sem religião. Eu posso professar meu cristianismo, minha macumba não, meu candomblé, não é como macumba, meu satanismo, ateísmo, o que for, meu catolicismo, e está tudo bem, meu muçulmanismo. Aí eu, com a bandeira de Israel, eu estou literalmente adotando como método de treinamento Israel. E se o meu aluno for muçulmano, ele não vai treinar? Por quê? O muçulmano, a bandeira de Israel é uma afronta. Ah, mas eu não ligo. Sim, mas é uma afronta. Então você tem que dosar. Estamos falando de um professor especialista. Eu não estou falando de um chutador de porta. Estou falando de alguém já com pensamento empírico. Estou falando de alguém que vai ofertar o melhor produto, o melhor serviço, melhor aula, melhor qualificação para o seu aluno. Então, defina o que os senhores querem. Lá na disciplina de marketing, a gente tem que entender o que você quer. Dentro do marketing, a gente chama de nicho, né? Meu nicho é o quê? Eu quero aquele cara mais básico, chutador de porta. Ok, sua linha é essa. Ok, e vida que segue. Mas não, eu sou arte marcial. Aí tu bota camuflado. Que faixa é a tua? Realmente, aquilo que a professora Mariana falou, você tem coerência no teu discurso para a tua prática? Então, entendam o que nós estamos querendo transmitir nisso. Tudo bem? Bom, e aí qual a minha motivação de pesquisa? Em 2012, com dinheiro público, mais de 700 mil reais, o senhor Jacob fez na praia de Copacabana o maior evento de defesa pessoal do mundo, tá? No Guinness. E esse evento aí serviu para quê? Esse evento serviu para ele validar a faixa preta dele. Até então, ele era faixa preta, primeiro dan pela CAMI, se dizia sexto, mas depois desse evento veio Raizucci, veio Uri Rafaeli e vários outros instrutores deram para ele o oitavo dan. Por que o oitavo, Andrade? Porque, para Israel, chefe de organização tem que ser grão-mestre. E aí? Mas em 2019, esse que vos fala resolveu estudar o Krav Maga. E aí eu desenvolvi a primeira pesquisa, eu não sabia que era a primeira, eu achei que tinha parte, sobre os efeitos fisiológicos do treinamento físico de Krav Maga. Quais variáveis? Hemodinâmica, metabólica, hidratação, neuromuscular, hormonal e sono. Hoje, eu consigo dizer para os senhores o que ocorre, o que é, como é, por quê, quanto mede, quanto faz, o que deve fazer, o que não deve fazer, de um treinamento de Krav Maga. Seja ele qual for. Inclusive, vai sair agora, em mês de abril, o último artigo, penúltimo artigo da nossa tese, já de doutorado, que aqui foi dissertação de mestrado, com adultos. A tese já foi com criança e adolescente.
sobre a validação de um teste para avaliar a aptidão física do Krav Maga. Então, essa motivação fez eu desenvolver diversos protocolos. Protocolos esses que eu chamo. Quando você é estimulado, o teu corpo gera adaptação funcional e estrutural. Com o quê? Uma prática regular de qualquer treinamento físico. Vamos chamar o Krav Maga de treinamento físico. Vamos estudar isso e ele se mostrou uma estratégia preventiva. Por que preventiva? Porque ele vai prevenir várias doenças, principalmente as doenças coronarianas ou doenças não transmissíveis. Né? Primária, porque é lá no básico, é muito atrativo, eficaz para a aptidão física quando a gente relaciona a saúde. E aí, vamos lá. A pergunta, o que é o Krav Maga? O que é Krav Maga, gente? Qual a importância de se ter essa graduação na educação física? Qual a responsabilidade social no ensino? E o que eu chamo de além luta, tá? Então, vamos lá, alguns antecedentes meus, que quem esse cara é para estar falando isso? Nem judeu ele é, eu vou a Israel a cada 2 anos, treinei, sou aluno direto de vários professores, instrutores, mestres, mestres. Então, eu escolho qual é a entidade que eu vou, exatamente por permear isso. Eu apresentei trabalho acadêmico em Israel, dentro de Vintage, tá? Lá nas minhas publicações, no meu currículo Lattes. O treinamento de força, eu apresentei isso num congresso em Israel para vários instrutores de Krav Maga. Então, eu sou oriundo do Karatê, comecei no judô, mas depois migrei para o Karatê. Aqui, minha última participação, em 99, no Campeonato Pan-Americano, em Foz do Iguaçu, tá aí, meu irmão. Aqui, à direita, eu competindo. Última participação, em 2005, pela CBKI, pela Federação Mundial de Karatê, como árbitro. Eu já fui jovem quando louco, né? Arbitrei o antigo Vale Tudo. Quase apanho, mas altei. Já desafiei uma onça para porrada, quando instrutor de lutas lá no antigo terceiro bis, hoje é 34 bis em Macapá. Tinha um mascote, o Caripuna, e a gente fez um fight. Lógico que eu perdi, né? Quem ganhou foi a latinha de Coca-Cola. E o que eu quero dizer? Que o Krav Maga apresentado no Brasil e ao mundo é bem menos do que o vendido mercadologicamente. Ou seja, o que está sendo vendido, pessoal, não é Krav Maga. Não é Krav Maga. Ele pode ser chamado de qualquer coisa, menos de Krav Maga. No entanto, é muito mais rico e completo do que o ensinado atualmente. Então, o objetivo dessa pós-graduação é exatamente isso, trazer conhecimento científico para os senhores poderem argumentar com quem quer que seja do que é o seu método de ensino. Nós vamos fazer solidificar isso de maneira que os senhores possam cada vez mais apresentar um bom conteúdo aos seus alunos. Tudo bem? Queria só agradecê-los mais uma vez pela atenção. A gente se vê na próxima aula. Todas as dúvidas eu estou à disposição. Pode me chamar no grupo. Pode me chamar a qualquer hora que eu vou responder. Também não se preocupe com provas. Eu coloquei alguns artigos, principalmente controvérsias, é importante ler, e a história não contada no Brasil. Depois tem Estado da Arte, que prova e define o que exatamente é Krav Maga, que é o que eu vou falar na próxima aula. Tudo bem? Forte abraço, a gente se encontra na próxima aula.